Fala pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui. Mais uma prosa entre o economista e o zootecnista, trazendo para vocês a cada semana aqui assuntos diversificados, mas dentro dessa pecuária aqui no SER, que nós amamos com muito amor e paixão. Eu sou o Gustavo aqui da GW em Loriangos, juntamente com meu grande amigo aqui, Marcelo, zootecnista aqui da Potencial Pecuária. E aí, Marcelão, pronto para mais um assunto bem quentinho hoje? Show de bola, Gustavo, show de bola. Vamos aqui, vamos ver o que você vem preparando aí para a gente e o que a gente vai levar de bom grado e bom conteúdo para essa turma. E já falando nisso, né? Não se esqueçam de se inscrever, de dar o joinha, de comentar, de compartilhar. Isso, mostrado, querendo ou não é chatice da gente, mas ajuda realmente o canal a fluir. E só fluindo, nós vamos conseguir trazer mais conteúdo ali para vocês, né? Então, solta a bala aí. O que vai ser a porrada de hoje? Bora lá então. Rapaz, tem uma pergunta que eu escuto ela pra caramba, Marcelão, e eu falo que se ela valesse US$ 1 milhão, eu ia trabalhar até mais para poder responder ela aqui, mas esse ponto é bom. Todo mundo fala assim: comprar ou recriar novilhas para reposição? Hã? Hum, Tem certeza que todo mundo que já ouviu a gente aqui já ficou com essa dúvida na cabeça ou já parou com esse negócio, né? E essa, de fato, é uma pergunta muito provocativa, porque se eu trago ela para o ponto de vista econômico, certo? Comprar ou recriar novilhas. A primeira coisa que eu vou parar para pensar é o seguinte: máquina. Quando você tem uma fábrica, você produz a máquina ou você compra a máquina para produzir o que você quer vender? Você tem uma fábrica de balde, você vai comprar a máquina ou você vai fabricar a máquina para depois fabricar o seu balde? Hã? Já começou aqui. A conversa já está boa, começando daqui. boa provocação. A primeira ilustração é essa, cara. Você tem uma fábrica para produzir alguma coisa. Você tem uma fazenda de cria, você tem uma fábrica para produzir bezerro. Ponto. Então, para algumas pessoas, Gustavo, é produzir matéria seca. Para Pode ser. outras pessoas, é um lugar que você vai produzir vaca gorda, né? Também. Também. Também, Também. às vezes a turma está esquecendo que está fazendo de cria para produzir bezerro. Bezerro. Ponto. É um negócio. Qual que é a razão desse negócio? Se o cara um dia comprou vaca, certo? Ele foi para produzir bezerro. Então, qual que é a principal atividade? Produzir bezerro. Fazenda de cria faz bezerro. Ponto. Então, ela é uma fábrica de produzir bezerro. Por que eu fiz o exemplo da fabriquinha de balde? Bem simplinha, né? Por quê? Porque eu vou lá, compro uma máquina, produzo, sai o baldinho. Eu vou vender para o Marcelão, bater na porta, comprar meu balde? Ou eu vou bater na porta e falar assim: você quer comprar minha máquina de fazer balde? Não pode. Ele vai falar assim: não, eu preciso do balde para pôr água. Essa é a É, conversa. Então, eu acho que. se a gente fosse desses gurus do Instagram aí, né? Às vezes a gente está vendendo essa facilidade, né? Compra a Exato. nossa máquina. Exatamente. Compra a nossa máquina. Mas Mas nós vamos não lá. queremos vender a máquina. Exato. E aí, dada essa ilustração aqui, acho que mais para poder descontrair um pouquinho a nossa conversa, por que assim, às vezes eu passo muito e penso assim, eu não estou falando que recriar é ruim, tá? Não estou colocando isso, não estou indo contra que quem faz a sua própria recria, fazer a sua própria recria tem seus benefícios, tem seu benefício genético, tem seu benefício sanitário, então tem outras coisas. Eu estou falando do ponto de vista econômico. Sim, Simples assim, sim, sim. tá? Simples assim. Eu não estou, momento algum, querendo distorcer teorias. Estou indo no ponto de vista econômico. De novo, primeiro episódio que a gente trouxe para vocês, acompanha a gente na nossa teoria super tecnológica, que é o CCC, então, que é caderno, caneta, calculadora. Então, o que eu vou falar aqui está muito embasado na nossa teoria, certo? Sim. De caneta, caderno e calculadora. E Ponto. assim, antes que a turma, né, já
já crucifiquem a gente. Isso. Aqui é a provocação. Tá? Ninguém está falando o certo, o errado, o bom ou ruim, né? O perfeito ou imperfeito, não é isso, não. Isso. Aqui nós estamos cutucando vocês, moçada, para que realmente, às vezes, possam, né, enxergar uma frestinha que é onde está vazando Exato. a água ali, ó, está E você não está acabando com o enxergando. bebedor. Exatamente. Isso. O cano passa Então, debaixo da terra, né, Marcelo? E às vezes ele está furado lá dentro. Mas ele não está exato. atrapalhando a vazão da água no coxo. Mas lá embaixo tá dando umidade. E talvez você vai Mas uma demorar para ver. hora, né? Mas uma hora pode secar o bebedor. Pode Então, secar o sim. bebedor. Então, nós não é contra, tá? E nem a favor. Isso. Quem está seguindo a gente aí sabe muito bem disso. No nosso maior propósito aqui é cutucar. Né? Nós estamos Exatamente. trazendo, mostrar, né, a amplitude do negócio, né, que é largar um pouco desse negócio de ser muito especialistinha demais da conta, a gente começar a enxergar outras maneiras. Né? Por exemplo, Exatamente. será que todo produtor, né, todo criador realmente. Isso eu estou falando de gente grande e gente pequena. Né? Quantos hoje têm suas 200 vacas, 150 vacas, ou 150 vacas, 300 vacas, ou, né, como temos os 20 mil, 30 mil vacas, 50 mil vacas. Né? Então, assim, às vezes esse médio boiadeiro aí, ele está tão envolvido dentro do negócio que ele não está vendo esse furinho, né? Exato. E é isso que a gente está querendo aqui mostrar. É isso que a gente está querendo realmente trazer a luz do negócio, né? Para que possa ter essa observação, né? Que ele possa realmente conseguir ter essa observação. Exatamente. E eu acho que e aí esse é o grande ponto que a gente quer discutir aqui. Porque quantas pessoas fazem essa recria ao longo de toda uma história de vida na fazenda? Tá tudo certo. O que a gente vai trazer aqui é mais um caminho que talvez você possa trazer para dentro da sua análise. Simples assim, né? E aí, por isso que a gente fala, por isso que eu falei desde o começo que eu vou fazer uma análise do ponto de vista econômico. Exato. Simples do ponto de vista econômico e do ponto de vista produtivo. E aí, muitas vezes, talvez isso aqui, ele vai de encontro, tá? A capacidade da fazenda, ele vai de encontro ao seu tamanho de produção. E vocês vão entender muito bem, principalmente um médio produtor que está aqui ouvindo a gente, quando eu trouxer a análise econômica disso. E, obviamente, vai ser mais uma conta. E eu não quero também falar que essa conta é a certa. Vai ser mais uma conta para você pensar e comparar com o que você tem. É isso, tá? É isso. Se tem uma coisa que, assim, ó, a gente aqui garante. Nós não estamos aqui para ser guru e não estamos aqui para dar, vamos falar assim, e ser bola de cristal e muito menos a lâmpada do Aladim, certo? E é isso. E nem o João varia mais. Né? Uhum. O E Harry nem mais. Potter da pecuária. Mas vamos lá. Por que é muito bom essa reflexão? Comprar ou recriar, né? E aí, voltando que eu falei um pouquinho no começo, fazendo aquela ilustração um pouco mais lúdica aqui da fábrica, que é o seguinte: você pega uma fazenda de média produtividade, vamos olhar até 500 vacas aí. Eu vou pegar essa conta, que é uma conta mais fácil de eu balizar ela aqui. Aí depois qualquer pessoa replica em cima do seu tamanho, tá? Mas se você pega uma fazenda, tá, vai lá de 500 vacas, uma fazenda que vai estar talvez aí operando seus 450, 500 hectares, certo? Estou falando de 500 vacas produzindo, tá? Agora, se eu coloco a recria, o que vai acontecer? Porque eu comecei dessa forma, porque se eu tenho a recria, então não vão ser 400 vacas em produção. Nós já vamos trazer esse número para metade. Talvez eu vou estar Sim, rodando com 250, 300 vacas. É ou isso? você vai ter que ter uma área maior, assim, Exatamente. vamos fazer uma conta simples, né? Eu vim de um cliente agora semana passada de 900 hectares, tá? Operando hoje uma faixa de lotação média de 1,3 UA por hectare. E a pergunta que ele fez é o seguinte:
quantas matrizes... Não, desculpa. Ele falou assim, hoje meu ponto de equilíbrio, com os meus custos de fazenda, com o meu sistema que eu utilizo, eu preciso produzir 1.000 bezerros por ano. desmamar. Uhum. Foi, show de bola. Macho fêmea. Então tá bom. Vai vender tudo? Vou vender tudo. Tá. E se eu produzir 500 machos e segurar as 500 fêmeas, fazer minha reposição e vender o fundo do que eu não Das vou vacas. usar, né? E mais as vacas de descarte, eu consigo operar um lucro dentro dos meus custos. Ele não tem as matrizes para produzir esses 1.000 bezerros. A pergunta foi, quantas matrizes eu posso chegar? Qual é a lotação da minha fazenda eu preciso ter para a gente fazer isso? Tá? A gente até desenvolveu isso, depois, se alguém quiser ver a planilha aí, manda lá no Instagram, a gente entra em contato aí com a gente eu posso abrir a planilha para vocês entenderem. Né? E a conta tem que ser de lá para cá. Né? Então, Exato. se eu preciso de um bezerro, quantas matrizes eu posso ter e que lotação que eu vou atingir? Será que meus 900 hectares vão suportar? Perfeito. E isso a gente, para entregar isso aí, né, a gente viu que a fazenda teria que operar acima de 2 UA por hectare Por ano. hectare. Tá? E aí ainda tem mais um negócio que você está falando aí, que é muito interessante. Né? Por exemplo, falando de recria. A recria, né? Quanto mais ineficiente for, mais inchado vai ficar o rebanho do cabo. Mais inchado. Né? E um rebanho inchado improdutivo. Numa fazenda de cria. Custo e não tendo quem? Matriz para gerar receita. Né? A não ser que Exatamente. vá vender. Né? Mas o grande problema que a gente encontra na maioria das vezes Mas, são duas Marcelão, coisas. se o cara pensa em vender, eu vou assim, e você está falando é uma realidade, tá? Se ele pensa em vender, sabe que dia que ele conclui o projeto dele de cria? Nunca. Nunca, Nunca. 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 Por quê? Porque como ele não tem esse planejamento que você acabou de falar, não adianta que ter um bichinho no bolso que faz ele perder o foco rapidinho. E aí ele nunca vai atingir o máximo de eficiência. E aí ele vai sempre olhar para trás e falar assim, isso não dá certo. Não é que não dá certo. E o grande problema não é só, né, o faz-me rir que está faltando ali para o cabra. Né? Ele começa a derrapar em outras situações, em índices que ele poderia, ou deveria, ou até estaria bons. Né? Mas o que acontece? Se o rebanho começa a inchar, a recria vem apertando a área de vaca. Se vem apertando a área de vaca, ele tem que destinar melhor áreas para quem? Para quem vai gerar receita. Para quem vai produzir, para a fábrica. Sempre quem tem que estar na prioridade vai ser quem? A fábrica. Mas se a prioridade dele passa a ser a vaca, ele relega a recria. Exato. Se a recria é relegada, ela ela demora a virar fábrica. Exatamente. Né? E aí, ou vira aquela história. Você tem 3 fornecedores de máquina. O que você sabe que é muito bom, o que é mais ou menos e o que é ruim. O que é muito bom tem um bom preço. Mais ou menos, tipo assim, eu vou perder um pouquinho de eficiência, mas vai dar certo. E o que é ruim vai só dar problema, certo? Exato. Se eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou comprando quem? A máquina ruim. Mas eu estou produzindo indiretamente a máquina ruim. E aí, o que é? Se a máquina é ruim, o resultado do produto final é o quê? O pior de tudo é que se ele fritar, né, no negócio, ele vai ver que ele não vai poder nem descartar a vaca, porque quando ele olha, é um ciclo vicioso, né, que eu chamo de empreendedorismo, né, Exato. porque o cara fica tão bom em ficar pobre, né, que tudo começa a dar pau.
A recria não ganha peso para entrar para a matriz. A matriz está apertada, não tem espaço, porque a recria está inchada, ela não cicla. Se ela não cicla, ela não vai emprenhar, se ela não emprenha, ela não desmama, e então ele não produz a próxima geração que ele tem. Não, Como ele exato. não produz a próxima geração que ele tem, ele também não produziu bezerro nenhum, ele não pode descartar todo mundo que daria vazio. Então, a pressão de seleção dele vai porque Foi embora. se ele descartar todas as vacas vazias que não foram culpadas, né, ele não tem quem repor. E ele nunca vai atingir a estabilidade de rebanho que ele busca. Nunca. Nunca ele vai chegar no que você começou a contar. Eu preciso de 1.000 bezerros para poder pagar os meus custos. Você contou uma história plena para provar justamente isso. Se eu não focar na minha racionalidade do negócio, minha fazenda de cria é para o quê? Gerar bezerros. Não é para engorda. Né? Então, olha aí, olha quanto que o que você contou aqui tem uma relação importante para a pessoa pensar. É verdade. Aí, deixa quando você está arrumando, já vou colocar uma continha no meio aqui disso aqui. Mete o pau, mete o pau, mete o pau. Tá? Imagina o seguinte, tudo que você trouxe até aqui agora, né? Que é real, isso acontece na prática. Agora vamos trazer isso numericamente. Vamos pensar lá. Nasceu fazenda, como você disse, 500 machos, 500 fêmeas, segurei as fêmeas e mandei embora os machos, fiz o trabalho dos fundos aí. Beleza? Ótimo. Essa recria, ela vai ser produtiva daqui a quanto? 3 anos. Pegar a mediana brasileira, né? 3 anos. Acertar a mão, é isso aí. Eu já estou descontando. Só te cortar um pouquinho. Cara. Se você pensar quanto média brasileira, que a gente chuta, que uma vaca pesa, né, equivale a uma UA é 450 quilos de peso, viu? Uma vaca adulta, média Brasil, pesa 450 quilos. A filha dela, para entrar em reprodução, ela tem que pesar quanto? 70%, que é a que a turma fala. Isso. Né? Então, vamos lá pegar 450 vezes 70%. Ela teria que pesar 315 300 quilos. Uhum. Né? Beleza. A gente está chutando essa vaca de mão. A gente sabe que a média rebanho brasileira é 390 quilos, 400. Mas vamos por ano 390 vezes 0,70. 270 quilos acima, ela estaria, a bezerra, a filha dessa vaca, estaria aberta para entrar na situação de como diz, estaria apta, né? Se ela nasce, se ela desmama na média, o cara é ruim, 160 quilos, ela tem que ganhar 113 quilos. Exatamente. Se ela ficou 365 dias vezes, ela desmamou por 8 meses, ficou 3 anos, então ela está com 365, são 3 vezes 12, menos 8, 28 meses. Certo? Isso. 28 meses. Anota essa conta aí, esse 28 vai ser interessante para nós no futuro. 28 vezes 30,5. 854 dias. 113 dividido por 854. Essa bezerra ganhou desses mamas até ele entrar na estação de monte 130 gramas por dia. Ou seja, ela comeu pau, Exato. ela comeu bucha, ou ela não comeu nada, ela comeu a irmã dela, que está do lado. Canibalismo total. Porque senão, né? Olha só, 130 gramas por dia. Por dia. Que competência é essa? Não, e como ela vai chegar reprodutivamente falando? Como que ela vai chegar o estágio reprodutivo dela? Não tem como. Agora faz a conta, o contrário. Se essa bezerra emprenha com 20 meses, 22 meses, né?
Se eu pegar os meus 275 menos os 103, né, que deu, dividido por 300, 700, vamos por 700 mil. 161 gramas. Não é nada. Se eu pôr ela para ela desmamar em maio, claro que ela não vai dar um suplementar, ela vai tombar. Então, maio a maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, mais 6 meses. Isso. Então, ela vai estar 18, mais 8 saiu, 26 meses entrando no segundo outubro da vida dela. Exatamente. Né? 26 meses. E ela vai te entregar um animal com quanto tempo? Com mais 17, que é 9 de gestação, com mais 8 de desmama. Mas imagina esse negócio. Então, quando ela vai te entregar, então, o primeiro resultado dela? Resultado, porque o resultado não é ela tá prenha, o resultado é o bezerro vendido, certo? Exato. Porque o povo confunde. Não, ela tá prenha, não. Beleza, e se ela morrer amanhã? Sim. E se ela abortar? E não, não é morrer, não. E se ela abortar? Não, só para acabar o raciocínio do GNB, essa bezerra tem 200 gramas por dia. Para ela entrar com 26 meses na primeira estação de monta dela. 26 meses na primeira estação de monta dela. 26 meses. Tá ótimo. Ótimo. 26 meses, nós diminuímos uma era do que era normal de entrar. Isso. Né? Nós falamos de 3 anos, médio Brasil, e Paris com quase 4 anos. Né? Então, gente, esse é o negócio que é 200 gramas por dia. Sabe? E o nego não dá conta de fazer. Não dá. E o nego olha para trás e fala assim, eu vi porque eu amo a minha genética. O nego olha para trás e fala assim, se eu for sair para comprar bezerra dos outros, a gente só compra o fundo. Porra, você está pegando o seu melhor e está deixando ele virar fundo. Exato. Exato. Né? Exato. Agora, não, eu trabalho com genética, com PO, eu nem vou. Aí é outra história, mas gado comercial, o cara tiver esse pensamento no gado comercial, vai perder. Entendeu? Ele vai. No gado comercial, ele vai perder. Só para a média que eu, né, já atendi, média que a gente conhece, tá? Não estou falando média brasileira, estou falando média de fazendas que eu já atendi, participei, começando o projeto, ok? A recria, dessa forma, toma da fazenda de 25% a 35% Sim. da área. Exato, exato. E mais uma coisa que a pessoa tem que pensar. Este bezerro, ele não vai se tornar o meu custo pós-desmama. Não, ele é custo. Essa bezerra de recria, ela é custo desde o dia que ela nasce. Sim, né? Porque você tem que pensar uma coisa. Se ela não ficasse comigo e eu fosse vender, não tinha um custo de levá-la até a desmama? Sim, teve o custo. Então eu não posso desconsiderar. Teve o custo. Tem o custo, então eu não posso desconsiderar. Ah, mas eu pelo menos eu não estou ganhando dinheiro sai do meu bolso, né, Gustavo? Isso é outra coisa que eles falam. Exato. Mas existe um custo. Claro que saiu do seu bolso. Claro que saiu. Mas saiu. É claro. Uma cerca que você teve que arrumar, um passo que você teve talvez um pouco mais adubo, você teve que fazer, sei lá o que você teve que fazer. Você pôs custo. Então, você tem que parar para pensar que assim, o bezerro nascer existe um custo sobre. No dia 1 dele tem custo. No dia 1 dele tem custo. O cara não foi lá atrás dele, não teve hora do peão, não teve curar umbigo, já teve custo. Não, já teve custo. Já teve até. Já teve até. Exato. Então, já teve custo. Touro, né? Já teve custo. Então, o que acontece? Quando você leva para a recria, você tem que carregar este custo, mais o custo que você acabou de fazer de conta. Aí você fala assim, então, este animal que eu estou tendo este custo, que ele só vai me dar um resultado mais 26 meses, porque o ponto é,
do nascimento até desmamar 8 mais 26, porque o resultado final, certo? Sim. Resultado final, não é 26 meses, é mais 26 meses, que é 8 mais os 26, somando que gestação e desmama. Correto? Então, se eu tenho 8 com 26, eu estou falando de 34 meses. Exato. Se eu pegar na média nacional de custo, se eu pegar aqui que o animal ele vai ter um custo de 45 a 50, que seja 50 aqui, tá? 36 meses, eu estou falando de quanto? R$ 1.800. Hoje, Mais o custo exato. Se de eu sendo fazer seco, ela. mais o custo de fazer ela, estou sendo seco aqui, certo? Só Se eu de pegar, cria. então quer dizer, durante 3 anos eu estou bancando este custo, correto? Exato. Agora, que produção ela está me dando? Zero. Zero. Ah, não, mas eu segurei. Beleza, mas então se você segurou a primeira retorno dela, você não ganhou nada. Porque a venda pagou todos os custos dela. Então você vai ter só na segunda. Só que o seu segundo é mais 17 meses. Não. Aí, de novo, Aí comprar, eles... entrar com a máquina produzindo, ela já te entrega a receita. E Sim, você sim aumenta a sua lotação produtiva, que é o que você acabou de colocar, que foi a pergunta que o cara te fez, que é uma pergunta inteligente, né? Eu preciso de ter tantos bezerros aqui para poder pagar meus custos. Então a conta vai começar de onde? Daí para trás. Sim, ele sabia, primeiro ele sabia o custo da fazenda. Exato. Isso Que já parabéns, né? já vem falando. Opa, rapaz, você já está matando os outros muito. Exatamente. Então você para pensar, você faz essa análise. Hoje você vai comprar isso aí para comprar uma novilha, hoje no mercado igual tá, você vai pagar aí 1.800, 1.700, então quer dizer, a compra do ativo produtor, que te dá resultado imediato, já é mais real do que você fazer a geração dela no tempo de custo que você tem. Sim, outra coisa, aproveitando, eles gostam de falar, né, mas a compra de fora não dá o mesmo índice para eles que as minhas não assim, peraí. Não vê, não vê. Tá? Você não sabe nada dela, você não sabe Não, se ela vai ganhar, se ela vai desmamar do jeito que a sua desmama. Teoricamente, pode ser a sua, pode ser melhor. pode ser a sua da sua fazenda. Entendeu? Mas você não tem certeza nenhuma dela. Então, os índices são iguais as duas. Exato. A sua e a da compra. Exato. Então, isso aí você pode usar. E talvez a da sua pode ser até pior, porque você... E a sua pode ser até pior, né? Dependendo do que se aprontar na fazenda. Se eu fizesse ganho de peso de 113 gramas, 120 gramas nela, eu peguei toda a minha genética e acabei de fuder ela com toda a força que eu fiz, que eu tenho de incompetência. Exato. Né? E isso, a outra geração já está tombando em cima da outra, tem bezerro no pé, desmamando, parará, e apertando. Área de vaca. Eu falei, 35%. Pega a conta de uma UA por hectare, média na fazenda. Numa fazenda de 1.000 hectares, você já tomou fundo de 350 UA. Exato. Se uma UA equivale a uma vaca matriz, Nelore, nós estamos falando de menos 350 vacas dentro dessa fazenda. Se a média brasileira de desmama é 50%, você deixou de ter menos 170 bezerros para você ser medíocre igual a média brasileira. E aí seu lucro pode estar onde? Nesses 170 bezerros que você deixou de produzir, porque você não pensou na geração de produção. Pronto. Aí o cara fala assim, não, mas o que eu tenho aqui eu pago. Exato. Aí você pega 170 hoje, vezes, vamos pôr 1.500 aqui, 255 mil. Será que aí esse lucro ele está jogando ele aonde? Porque eu estou falando que esse 170 é lucro porque, fazendo uma análise simples, que com os demais ele atingiu o ponto de equilíbrio, certo? Isso aqui é a sobra de resultado. Para onde está indo se ele não cuidar dessa forma?
tá lá na recria, esse é o ponto. Então, ele não vai vender as bezerras. Não vai. Primeiro que ela vai chegar com 10 bezerras. Ela vai chegar com as 10 arrobas, 24 meses depois de desmão, lá não está pronta nem para vender. Você fala assim, agora eu vou, apertou meu caixa, preciso vender. Cara, eu não tenho vaca de descarte, você vender a magra, se ele vender, ele não tem quem vai produzir, as bezerras não virou no via, vai entrar, quer dizer, é um empobrecedorismo total. Total. Ama fazer isso. Então, são nessas fábricas, sabe o que está acima disso aí. Não estou falando que recria ou que compra. Né? Você pega a estrutura de leite dos Estados Unidos, a turma sabe quanto custa a sua novilha um ano antes dela nascer. Exato. Então, hoje eu sei quanto vai valer uma bezerra caída no chão, quanto vai valer meus 90 dias de desmame da bezerra de leite e quanto ela vai me custar quando ela entrar em reprodução. Exato. Tá? Isso é um ano antes. Por quê? Porque lá eles vão tomar a decisão do seguinte: vende quando sair comprar. Uhum. Não, segura, porque agora vai estar mais barato do que comprar no mercado. Exato. Então, assim, não tem esse negócio, cara, hoje, né? Se os nossos amigos do ciclo pecuário estão falando para nós que está batendo vaca no via a rodo, então tem gente vendendo trembão aí. Esse é o outro ponto. Exatamente. Exatamente. Vendendo por gancho. Vendendo por gancho. Então, falar que era louco objeção que a gente, mas não acha estampa para comprar. Ah, boiadeiro, vai andar, porra. Anda, vai batendo na porta. Sai do Instagram que você vai achar, moço. Entendeu? Eu falo isso direto. Eu falo que assim, a gente que não está nem comprando recebe tanta oferta por dia, como que não acha? Não, como que não acha? Não é. É o ego, né? De eu ter feito. Pô, a gente sabe disso, né? A gente estamos atendendo um cliente agora, junto. Isso. Que o amor pelo meu rebanho faz com a boca fazendo. Exatamente. Exatamente. Porque feriu caixa. Sangrou. Sangrou. Foi facada fodida. Então, assim, não adianta. Para você ter amor em rebanho, você tem que ter 10 mil hectares. Né? Tem que ter 8 mil vacas. Aí você pode ter amor no rebanho. Agora, porque a escala produtiva, ela vai pagar o seu custo fixo e aí beleza, tudo isso. Agora, num lugar onde você, de fato, como trouxe esse bom exemplo seu, se eu não tiver esta produção, eu não pago meus custos e não tem retorno, você não tem escolha. O amor fica para a página 20. Tem que fazer conta. Ou você vai por dinheiro. Ou então eu falo assim, você quer ter amor? Compra 2 cavalos, aí você pode ter lá de amor. Entendeu? Compra galo gigante. Isso. Entendeu? Aí você quer ter amor à bicha, você tem a esse. Não ao que produz dinheiro. Esse é um outro ponto. A gente tem que olhar. Este animal que você tem, ele não produz bezerro, ele produz dinheiro. Que a Luísa Mel não me escute, mas essa é a realidade. Ele te produz dinheiro. Dinheiro. Pensa dessa forma. A partir do momento que você... Eu não estou sendo frio. Tá? Tem os animais lá, que você olha, gosta, mas no final do dia, ele tem que produzir dinheiro. Senão você não vai ter por jeito. Senão não vai. Então, isso. O amor só se sustenta com uma boa conta bancária. Né? Exato. Já dizia meu tio filósofo, comedor de gente. Exato. Exato. Então, é isso. Não tem sustentabilidade social. Exato. Emocional, amorosa. Marcelão, eu acho que assim, prosa boníssima essa, entendeu? Mas boníssima mesmo, porque não desconstruímos o que a maioria faz, mas a provocação ficou muito bem feita aqui. Mas muito.
Entendeu? Bom, Então, o que a você gente quer ver quer? mais, quer Hã? ver mais uma cutucada? Eu vou deixar assim para você, pra Hã? você. Aí você chega pro cara e fala assim, então tá certo, eu achei o jeito de eu fazer agora, mas vou fazer a pecocinha. Você vai fazer o quê? Pecocinha. Eu Meu como? Deus. A pecocinha. Eu assim, agora sim você Uf, vai. Se você fizer a conta, chefe, da precocinha, sabe quando você vai estabilizar seu rebanho de corte? nunca, 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 Nunca. Você nunca. precisa ter assim, vou falar aqui, 60% a mais de novilha para te Para isso. manter o mesmo tanto de bezerro que você quer produzir quando você passa a fazer a reposição via pecocinho. Se a recria mal feita já te dá fundo, a precocinha vai te dar o quê? O buraco. Não, o buraco você está doido. É o alçapão no fundo do poço. Quando você achou Porque, que você estava lá, você falou, não, você ainda não, tem mais um pedaço. porque, de novo, é bonito você ver a precocinha lá, preia, tudo é muito bonito. Mas ninguém bota ela no quadro para fazer conta Não, dela. agora essa aqui vocês podem bater, podem falar o que vocês quiserem, podem falar que eu sou arcaico, o Gustavo não sabe fazer conta, que nós somos ridículos, somos fela da puta da pecuária, vocês não acreditam em tecnologia. Pode chamar do caralho que vocês quiserem. Precocinha, não. Se nem chamar eu para trabalhar com a porra dessa. Se nem chamar. Se nem chamar. Eu prefiro ficar em casa. Para quebrar, Vai. prefiro ficar em casa. Com a minha filha aqui, zelando, lendo meu livro, estudando. Que porra quer ver uma porra desse trem aí? Ó, precocinha, vocês vão me desculpar aí. Só serve pro gado pior e olha lá se o cara quer dinheiro. E já tem gente que já está vendo que o negócio é tão bonito de jeito, né? Não Já é, colocou. não é. Porque, assim, é uma coisa que se você fala muito, tá? E isso é claro. É, primeira coisa, um animal Nelore, tá? Ele veio no mundo para produzir o primeiro bezerro com qual idade? Isso é teórico, certo? Isso é Hã? bíblico. Isso é Né? Isso bíblico, né? é Com, divino. com É qual divino. idade, né? Cara, aí você quer antecipar isso aí em sei lá quantos meses? Ah, e outra Cara, a coisa, gente tá, assim, por mais que existe melhoramento genético, tem limite, tem limite. O desenvolvimento, ele tem limite. Senão, é aquela história, a genética não era uma construção de melhoramento, era um passe de mágicas. Não, não, é um melhoramento. A palavra ainda é bem assim, ó, melhoramento. Se não fosse um melhoramento, era melhor. Não, é um melhoramento. Eu estou sim, buscando uma melhor capacidade de produção. É isso, e é genético, melhoramento genético. Não é né? melhoramento nutricional. Não é eu mexer no meio para que ela dê uma resposta. Porque eu mexo no meio da precocinha, que coisa do sentido. Eu mexo no meio da precocinha e mesmo assim ela não me deixa, na próxima geração, a filha dela, um animal mais precoce. A herdabilidade, a precocidade é baixíssima. Exato. Gente, vai estudar, pelo amor de Deus. A herdabilidade é baixíssima. Sabe o que você faz com o seu rebanho? Primeiro, antes de deixar precoce mesmo, sexualmente falando, você diminui o tamanho, o espreme, que tem muito mais a ver a herdabilidade do tamanho Não, mas para de falar, muito. para de contar, que nós vai ter só um para falar sobre isso, senão você já tá dando spoiler. Precocinha? Não, não cortar. Não, 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 do framing, do framing, do framing, Ah, do tá, framing. Esse aí, é que você vai ter uma pauta boa. Nós vamos resgatar essa conversinha. Relaxa, calma, 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 que nós vamos resgatar essa conversinha que vai ser boa para poder desmistificar essa tal da precocinha. cara, sim, eu acho que a gente mostrou bastante, bem, bem entremeadinho os negócios aí, né? Ó, vamos lá.
Inchou o rebanho, tome cuidado, porque vai Exato. te tomar área. Se ele te tomar área, você não tem menos, você vai produzir menos receita, certo? Segundo, vai de duas formas nessa produção de receita a menos. Uma, porque vai atrapalhar as vacas, pasto para as vacas do seu rebanho, as matrizes geradoras de receita, certo? Segundo, elas não vão ter índice, né? Então, não vão prenhar. As novilhas não vão emprenhar. As vacas não vão emprenhar. A geração atrás era, certo? Você não tem gado gordo para fazer abate. Você tem que colocar no mercado novilha, ninguém vai comprar essas vacas. Segundo, você vai segurar as vacas, porque elas você sabe que produz, as novilhas você não sabe o que vai dar, né? Se vai nem emprenhar. Então, você passa a ter um grande problema. Essa, joga os índices, joga os índices. Você vai ver no intervalo que pode ser rebanho. Então, se vai aumentar, você vai produzir menos bezerro por hectare ano, quilos de carne. Então, você está. O que a gente fala? Né? O empobrecedorismo total. Total. E aí Você você quer não tem. aumentar até travou minha língua agora, que eu fico até com dificuldade para falar. Mas aí você quer ver aumentar? Porque aí vai bater o amor. Aí você vai tirar o dinheiro de outro lugar e botar lá. Aí você vai afundar duplamente. Você acaba com dois, Duplamente. né? Dois negócios. Isso Ou até acontece três, né? ou até três. Exato. O terceiro Que é o todo mundo já casamento. entendeu. É o casamento. Exatamente. De novo! Não Exatamente. mexe mais por dinheiro. Exatamente, exatamente, é isso. Mas acho que, e aí, fazendo uma última ilustração de tudo que você falou, e aí o cara também pegar e tentar começar a pensar um pouquinho isso na prática, olha a sua fazenda como um parque fabril. Sim. Olha a sua fazenda como um parque fabril. E Uma se outra você, coisa. você divide ela, aonde estão as suas vacas matrizes, é a sua fábrica. Sim. O restante, você está o quê? Inutilizando o seu parque fabril. Faz essa Olha isso, ilustra dessa forma, porque também vai te ajudar a chegar em todas essas análises e contas que a gente está falando aqui para você hoje. Imagina, 35% do seu parque fabril está sendo inutilizado. Está sendo feito para você o quê? Formar Opa! estoque. Formar estoque. Estoque tem custo em qualquer lugar do mundo, em qualquer negócio do mundo. Então, coloca mais isso nessa dica que o Marcelo acabou de dar. Mas não estou vendo o dinheiro sair, né? Não estou tendo que comprar. Ah, estão ali recriando. Você não está vendo o dinheiro sair, mas também você não está vendo ele atrás de dinheiro. Esse é o ponto. Agora, é isso, gente, que nós estamos falando. É uma conta boa, que a gente fazia muito na época do leite, para ver realmente se. Eu já mexi com ele, não sei se vocês sabem. Eu não, né? Dando assistência para a turma do leite. Mas então, o que acontece? Era justamente isso. Quanto que eu perdia, certo? Então, qual que era o valor que a gente jogava em cima da nossa novilha? Simples para fazer, quando eu não tinha o valor de vida. Cara, nós estamos perdendo 25, 30% de área. No meio também perdi. Eu ponho uma vaca aqui de 10 mil de leite para comer fácil e sal mineral. E mais nada. Uma vaca não precisa ser a top de linha. 10 mil de leite. Lactaçãozinha, básica de 200 e pouco por dia. Ela entra em outubro, cabe lá em maio. Vende isso aí no final. Você entendeu? Vai embora. Quanto eu produzi nesses 35% de área que eu não tinha, tantos litros de leite, vendo esses litros de leite e jogo no que eu tinha. Só isso aí já era um custo terrível que as minhas novilhas teriam que carregar sobre elas até a entrada da reprodução.
Exato. Então, só para ilustrar, a mesma conta, gente, é para o gado forte. Ah, mas a genética minha é muito superior. Tudo bem. Não estamos falando que não é que não deixa, ele tem que fazer. Agora, a partir do momento que você abriu o seu ensejo para segurar, que seja muito bem feito. Exato. Exato. Porque ela tem que ficar muito mais barata do que a compra da novilha. Muito mais. Fora. E é no tempo. E essa análise ela tem que ser na curva de tempo. Por quê? Ah, não, mas em 3 anos ela deu o mesmo preço, tá bom. Só que nesses 3 anos você poderia ter quantos bezerros? Não, além do bezerro e vaca, né? Exato. Mas vai chegar no momento, gente, vocês estão falando do Wagner, isso faz parte do meu negócio, faz parte da cria. Não faz parte Não. Faz parte da cria produzir bezerro. Produzir bezerro. Exato. Faz parte da cria produzir bezerro. Se você recria, então você tem um outro negócio chamado recria. Esse para mim, é um lado bom da cria, porque ela, com pouco dinheiro, pouca competência, pouco investimento, a vaca te dá o bezerro. Que é a natureza dela. Isso é bom. Agora, por um outro lado, pode estar sendo ocultamente levando o caixa embora. E essa gente está fazendo um negócio. Exatamente. Então, acho que esse é um outro ponto que você tem que colocar. Não é simplesmente o custo de valor em 3 anos. Pensa, você tem que somar a isso as receitas que você não vai ter nestes 3 anos. Lembra disso. Porque quando a gente fez aquela conta, foi uma conta muito simples. Ah, se ele tem um custo de 50 reais mês, durante tanto tempo, vai dar quase o valor de uma novilha. Vai. Só que nesse intervalo de tempo, se eu tenho um animal apto de reprodução, ele me entrega um bezerro. Se ele me entrega um bezerro, ele me entrega uma receita. Então, o que acontece? Eu tenho uma soma de valor aqui que eu estou deixando de gerar para o meu negócio. Esse é o ponto final. Cara, não quer esse problema? Chega na fazenda, vacina é barato. Isso. Certo? Vacina é barato. Ah, mas então estão falando, vocês estão falando dentro que é para acabar com isso. Não estão falando para acabar com isso. Estão falando que tem condição de ser feito, principalmente onde o boiadeiro opera em escala apertada por problemas de tamanho de área, por problema de efetividade. Tá? Então, isso aí, hora nenhuma vocês falam, vocês gastar mais em suplementação de vaca, em boia para fazer precocinho. Não é isso que a gente está falando, não é isso que a gente pensa. O que estamos aqui a provocar realmente façam as suas contas sempre. Se continuarão recriando, pelo menos agora vocês estão sabendo o que vocês estão ganhando ou perdendo. E se não sabia, pelo menos descobrir um caminho a ser comparativo. Exato. É o benchmark. Esse caminho, isso é um benchmark. Quando a gente fala muito, a gente já desconstruiu algumas teorias de benchmark. Agora, esse aqui é um. Você tem um caminho, vou fazer a recria, ótimo. Mas se eu não fizer, qual é o caminho? Esse. Comparações. Aí você está tendo um benchmark comparativo agora. Certo, Marcelão? Acho que agora foi. Eu não quero falar mais sobre esse assunto. Nem eu. Acho que aqui nós podemos passar a régua. Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado por estar junto com a gente aqui, ouvindo mais essa prosa provocativa mesmo. Acho que essa aqui hoje, quem ouviu até o final mesmo, tem que fazer o que o Marcelão fala. Se para no meio do caminho, se ficou muito complicado aqui, vai lá, salinazinha, porque o tema hoje foi para deixar sua cabeça quente. Quando você apertar o vermelhinho aqui de sair, você fica pensando muito. Então, a salina vai te ajudar. É isso aí, pessoal. Marcelão, mais uma vez, aquele abraço. Como é bom estar aqui nesse grande projeto nosso da prosa do zootecnista com o economista. Satisfação. Um abraço, turmada. Moçada, fiquem com Deus aí. Não esqueçam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho.
Passa esse trem para os outros. Se gostou, bom demais. Se não gostou, ouve o episódio novo, certo? E estamos aí tentando sempre trazer isso, provocações, dentro de um conteúdo de relevância para o pequeno, para o médio, às vezes até para o grande boiador. Moçada, um grande abraço, fiquem com Deus. Gustavão, até mais, até o próximo.